Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa TV. É um prazer tê-los aqui. Bom, hoje a gente vai para mais uma aulinha. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Conhecimentos e Atualidade. Vamos lá? Bom, meninos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Mar Morto. Um assunto interessante que desperta aí a curiosidade. É algo bem distante da nossa realidade. Aqui no Brasil, né, a gente não tem nada muito semelhante, mas a gente vai entender aonde ele fica e como ele foi formado, certinho? Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente já tem uma imagem desse mar maravilhoso, que está localizado em Israel. Então, esse mar tem esse nome, gente, justamente por não ter nenhum ser vivo. A quantidade de sal é tão elevada no Mar Morto que os seres vivos não são capazes de viver nesse ambiente. Algumas bactérias que são acostumadas com ambientes muito salinos, mas no mais, peixes ou animais de maior porte, aquáticos, a gente não vai encontrar nesse lugar. E quando a gente olha para essa imagem que eu coloquei aqui, estão vendo só? Essa área mais clara aqui, olha, é sal. Literalmente sal acumulado. Bom, vamos ver aqui no mapa aonde a gente vai localizar esse mar. Bom, gente, então o Mar Morto ele está localizado bem aqui, tá? Parece um lago, né? Pois é, mas ele não é lago por quê? Porque ele tem água salgada, tá certo? Se o Mar Morto tivesse água doce, a gente não ia chamá-lo de mar, nós iríamos chamá-lo de lago, tá certo? Tem até alguns autores muito antigos e tal que vêm com a nomenclatura de lago, mas é mar. Hoje a gente considera assim, em função da quantidade de água salina que nós temos aqui, tá bom? Então, aqui essa região do Mar Morto. E a gente pode ver que ele é, né, irrigado pelo Rio Jordão. Então, o Rio Jordão, ele é essencial para a vitalidade, para a continuidade do Mar Morto, tá? Essas águas, elas vão dar diretamente aqui, tá? Então, ele está localizado entre Israel e a Jordânia, tá? Fronteira de Israel com o país Jordânia, no Oriente Médio, Ásia, tá certo? E é uma região, gente, muito seca, é uma região que uma boa parte, a gente tem aqui áreas desérticas, certo? Então, é uma região com baixa pluviosidade e com uma intensa insolação. Então, eu tenho muito sol. Quando a gente tem muito sol sobre um corpo hídrico, sobre um mar, sobre um lago, o que a gente vai ter? Uma grande quantidade de evaporação, né? Vai evaporar muita água ali. E aí, vai aumentar a proporção de sal. O sal, ele não evapora. O que evapora é a água. Então, como a gente tem uma insolação muito grande, acaba que o Mar Morto tem uma grande quantidade de sal. Né? Então, o Mar Morto, na verdade, é uma lagoa, porém é chamado de mar por conter uma grande concentração de sais em suas águas. Então, olha só. Vocês olham só, ele não tem saída para o oceano, tá vendo? Olha, o mar Mediterrâneo está aqui, né? Ele não tem nenhuma fronteira com o oceano. Então, por isso que a gente poderia chamá-lo de uma lagoa, mas na verdade, como ele é salgado, a gente vai chamar ele de mar fechado, que é o mar, né, que não tem conexão com outros mares ou oceanos, tá? E o Mar Morto, ele é considerado uma depressão absoluta. Depressão no relevo, gente, é toda a área que é mais baixa que ao entorno, certo? Então, quando a gente está numa situação do relevo mais baixo, numa rua, num lugar baixo, e quando a gente olha o entorno, que é mais alto, se a gente estiver numa parte baixa, a gente vai estar numa área de depressão quando considera a área ao entorno, tá certo? Isso é uma depressão relativa. Agora, quando a gente está num lugar muito profundo, né? Numa cavidade muito profunda, que essa cavidade, ela tá mais baixa que o nível do mar, eu vou chamar de depressão absoluta. E o Mar Morto é a maior depressão absoluta do planeta. Então, ela é a mais funda do planeta. Só para a gente entender. Aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, tá? Olha só. E aqui a gente tem a depressão do Jordão, que é onde está o Mar Morto, tá? A depressão chama depressão do Jordão, mas o mar é chamado de Mar Morto.
Então, olha só, quando eu pego essa linha, eu vou ver, olha só, tá vendo só? O mar aqui, ó, a profundidade dele é maior que o nível do mar. Tá vendo só? Então, o Mar Morto, ele tá numa cavidade mais baixa que o nível do mar, que 0. Ou seja, o nível do mar tá a 0 metros. O Mar Morto está a menos 26 metros. Isso quer dizer, ele é bem mais profundo que o nível do mar, tá vendo só? Então, olha aqui, a gente tem uma região montanhosa ao entorno, né? E aqui a cavidade do Mar Morto. E como esse mar, então, foi formado? Gente, com o passar dos anos, a gente sabe que os continentes, a gente já conversou sobre isso aqui, os continentes, eles foram se deslocando, né? A gente teve ali a modificação com as placas tectônicas e elas foram, né, se distanciando, se movendo, elas ainda estão, né? O nosso planeta não está parado, não está estático. Ele está o tempo todo em movimento, ele está o tempo todo em formação. Então, a gente sabe que no passado essas placas estavam juntas e hoje elas estão se separando. E o que dá o desenho atual dos nossos continentes. Só que nesse andar dos nossos continentes sobre o magma, a crosta, que é o lugar que a gente está em cima, né? Que é a camada rochosa em que o ser humano, em que as plantas se fixam, elas podem quebrar. Às vezes as rochas, elas não são maleáveis, as rochas são muito duras. E nesse caminhar dos continentes, a gente pode ter rachaduras, literalmente quebra. E aí a gente vai formar um tipo de placa que é chamado de transformante. Então a gente tem 2 trechos de placas tectônicas e eles vão se mover, né, lateralmente. E às vezes isso pode dar um processo de separação. Isso vai separando, separando, separando bem aos pouquinhos. Poucos centímetros por ano, 2, 3 centímetros por ano. E ao longo de milhares de anos, isso pode abrir uma grande cavidade, né? Vai separando, separando até abrir uma grande cavidade ou uma grande depressão. E aí, a gente vai ter nesse local a formação do Mar Morto. Então, gente, a gente tem alguns lagos no planeta, a gente tem outros mares no planeta que são formados por essas cavidades, que são formados nessas depressões, onde a gente vai literalmente tendo a abertura, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, tá? E ali a gente vai encaixar algum rio, ou a gente vai ter a formação de um lago, a gente vai ter a formação de um mar. Então, a formação do Mar Morto está relacionada à existência de uma falha geológica. Falha geológica é quebra, ruptura entre a placa tectônica africana e a placa arábica, em um movimento transformante. Esse movimento também pode ser chamado de transcorrente, certo? Então, à medida que vai movimentando ali lateralmente, vai abrindo, abrindo, abrindo. Tá, gente? Isso não é uma exclusividade só dessa região da Ásia. A gente ainda vai estudar, vou trazer para vocês outras aulinhas que vão falar dessas grandes rachaduras que o nosso planeta tem, tá certo? E o mais interessante no Mar Morto, que todo mundo acha muito legal, se você for passear no Mar Morto, você não vai afundar. Não tem perigo de não saber nadar, gente. Quando a gente entra no Mar Morto, a gente não afunda, a gente boia. Então, essa imagem que a gente tem aqui é de verdade. A moça tá ali lendo o seu livrinho, né, boiando sem nada. A gente não afunda, embora ele seja bem profundo, tá? Isso é relativo à quantidade de sal que tem nesse mar. Então, olha só, o Mar Morto possui 30% de sais dissolvidos, enquanto os oceanos, em média, apresentam de 4% a 6%. Então, se a gente for na praia, lá, bota nossos pezinhos, né? Aqui no Oceano Atlântico, que é as praias brasileiras, né, que são banhadas pelo Oceano Atlântico, a gente vai afundar, né? É perigosíssimo, a gente vai afundar. Por quê? Porque a quantidade de sal não é suficiente para fazer a gente boiar, como acontece no Mar Morto. Como a quantidade de sal, a concentração de sal dissolvido é muito elevada, chega aí, né, a 30%, a quantidade de sal vai fazer o quê? Você boiar, literalmente, né? Então, essa que é a diferença, tá, gente? Então, é verdade, a gente não vai afundar
no Mar Morto. Não tem como afundar no Mar Morto, tá? É muito interessante, né? A gente vê as imagens e pensa assim que é mentira, que é montagem, mas não é não. E por causa desse fato, atrai um grande número de turistas, né? Todo mundo não querendo afundar. E aí a gente tem algumas curiosidades sobre o Mar Morto. Primeiro, o banho de mar no Mar Morto não pode ultrapassar 20 minutos, porque, gente, o contato da pele com a quantidade excessiva de sal que existe nessa região, ele pode causar doenças, queimaduras. Então, é interessante o sal, até para a saúde humana, né, para questão de inflamação, de algum machucado que você tenha na pele, né, o sal atuaria aí como anti-inflamatório e tal, mas você não pode passar muito tempo, porque ao invés de trazer benefícios, pode trazer malefícios. Então, nadar no Mar Morto, gente, é só a graça de não afundar, ficar um pouquinho e sair. A água do Mar Morto traz benefícios para a saúde, como tratamentos dermatológicos e respiratórios, né? Então, além de ser muito legal, quando você tem alguma ferida, algum machucado aberto, que ajuda na cicatrização, existem outros tratamentos, outras doenças de pele que podem ser melhoradas com o banho no Mar Morto. Gente, isso já é conhecido desde a antiguidade. A gente já tem documentos aí, relatos que se acharam, né, escritos antigos que relatam de pessoas que iam até o Mar Morto para se tratar de alguns problemas dermatológicos e respiratórios, certo? Então, ficar ali também faz muito bem, respirar, né, aquela situação com aquela quantidade de sal faz muito bem para as vias aéreas. O vapor da superfície do mar atua como um filtro de proteção solar. Então, se você está no Mar Morto, gente, além de ter a graça, né, e o passeio de você não afundar, você vai tratar alguma ferida e você ainda pode pegar um bronzeado sem a necessidade de usar muito protetor solar, porque ela age como uma camada de proteção da sua pele contra os raios UV. Então, tem todas essas vantagens aí que o homem já sabe disso desde a antiguidade e que hoje trouxe para nós. Bom, mas aí tem um fato triste, né? É um lugar extremamente visitado, é um lugar extremamente interessante, porém, a gente tem a questão da diminuição desse mar ao longo dos anos. Gente, esse não é o primeiro mar que sofre com isso. A gente tem o Mar de Aral, enfim, a gente tem outros mares fechados, que são como lagoas, que sofrem por esse processo. Para começar, estão em lugares semiáridos ou áridos. Então, a quantidade de chuva é menor, naturalmente. Então, vai entrar menos água no sistema que vai abastecer esses mares. E a gente ainda tem um agravante do uso dessas águas para irrigação. O Rio Jordão, que é esse rio aqui, que a gente tem no mapa inicial, né? Esse Rio Jordão, que inclusive é muito importante, tanto do ponto de vista histórico quanto religioso, foi aqui que Jesus Cristo foi batizado, né? Então, ele irriga aqui o Mar Morto, tá vendo? Só que a gente tem ao longo do Rio Jordão muita irrigação. Por quê? Porque é uma região árida, é uma região que para ter a prática da agricultura você precisa de irrigação. Israel, né, tem muita irrigação, inclusive com muita tecnologia. Então, quando você tira parte da água do Rio Jordão, você está diminuindo a vazão, você está diminuindo a entrada de água no Mar Morto. E aí, ao longo dos anos, o mar já sofreu uma diminuição no seu tamanho. Essas imagens mostram isso pra gente. Essa área escurecida é a área que ainda tem água, tá? Isso aqui é uma imagem de satélite, é a área que ainda tem muita água. Quanto mais escuro, mais água. E aqui, nessas partes mais claras, a gente vê que a quantidade de água está reduzindo. Estão vendo só como está clarinho? A quantidade de água está reduzindo. Então, isso prova para a gente que se continuar a retirada de água, o Mar Morto pode acabar. Como a gente já teve o Mar de Aral também, que já acabou, e a gente pode conversar aqui em outras aulas. Certo? Bom, pessoal, então nós falamos hoje sobre o Mar Morto, entendemos aí o quanto ele é interessante e colocamos aí essa questão da preocupação com os cuidados desse mar. Muito obrigada pela audiência e pela presença de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo enorme e até mais!